E ele começa a dizer que Jesus ele foi perseguido, ele foi caluniado. E Jesus, ao ser batizado no capítulo 3, no capítulo 4, Jesus ele sobe ao monte, aonde ele foi tentado. Aonde ele passou os 40 dias depois do seu batismo, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Aonde todos nós já ouvimos pessoas ministrar, atendemos, já lemos essa mensagem, a qual Satanás ele veio tentar Jesus na sua própria palavra. Aleluia! Satanás ele veio tentar tirar Jesus do foco a qual ele tinha um compromisso na sua própria palavra. E eu já começo dizendo nessa noite, sobre a autoridade maior do Espírito Santo que está no lugar. Quantos de nós evangélicos que estamos na presença de Deus, e o inimigo vem tentar sobre nossas vidas através da palavra. O inimigo se levanta para dizer: ei, faz porque é de Deus. Faz porque Deus está no negócio. E nós que esquecemos de buscar a direção, ou nós que esquecemos de buscar através do profeta, como já foi falado, nós queremos fazer. Aleluia. E Jesus ele foi tentado na sua própria palavra, a qual o inimigo disse: ei, se tu é Cristo mesmo, faça que essa pedra se torne um pão. Aleluia, Jesus. Aí Jesus, com a sua extrema sabedoria, pastor, ele disse: ei, nem só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda a palavra que vem de Deus. Glória a Deus. O inimigo se retirou e ele voltou, dizendo: se tu é Cristo mesmo, salte de cima desse monte e faça, ou dá ordem aos anjos para que te socorrem. Aleluia, Ele Senhor. disse: não vá tentar o Senhor vosso Deus. Aleluia. Aí eu entro no capítulo 5 de Lucas, aonde Jesus ele desce do monte, e quando ele desce do monte ele diz: essa beleza eu preciso levantar mais alguns, Eu creio. porque a minha estadia sobre este lugar é pouco, mas eu tenho que deixar aqueles verdadeiros, pastor. Creio, Eu Jesus. tenho que deixar aqueles que não vão me negar na maneira do Espírito. Aleluia, eu creio. Aqueles que não vai me negar quando estiver chovendo. Eu tenho que levantar aqueles que não vai me negar quando tudo está difícil. Eu vou ter que levantar aqueles que não vai me negar. Aleluia. Quando diz que não. Eu creio, Jesus. Aí o texto vai dizer que Jesus ele está passeando de frente ao mar. Este mar qual da Galileia. Jesus ele vem caminhando sobre o mar e ele vê um homem cujo nome era Simão. E quando ele olha esse homem está juntamente com o seu amigo, lavando a sua rede. Só que Jesus olhou para ele, e eu tenho para mim, pastor, que quando está lavando a rede, cantora, é sinônimo de desistir ou de parar. Eu vou parar porque eu sempre fiz, eu sempre tentei, eu nunca voltei para casa sem uma benção, eu nunca voltei para casa sem um peixe. O mar eu conheço de todo a direita. Não tem como eu voltar para casa sem peixe. Então, como eu estou derrotado no dia de hoje, eu prefiro parar. Aleluia. Eu prefiro desistir. Só que Jesus, quando se depara com ele, Jesus já teve outro pensamento. Jesus disse: eu creio que ele está guardando a rede, e ele teve uma boa pescaria. Aleluia, Senhor. E o texto vai nos dizer que Jesus pede algo para comer. Me dá um peixe. Pedro olha para ele, ou melhor dizendo, Simão olha para ele e diz: eu nada apanhei. Aleluia. Só que Jesus já tinha um trabalhar
na vida de Simão, porque antes de Jesus vir, ele já estava de olho. Aí eu pergunto, quantos de nós, irmãos, que Jesus já estava de olho faz tempo? Aleluia! Verdade. Essa vida da missionária Roseli, irmãos. Aleluia, Jesus. Jesus via ela, que eu vou dizer, Jesus está aqui, eu tenho essa liberdade. Aleluia! Porque é minha amiga. A gente via ela passava por uma cena, mas buscava fama, não é? Não, quando eu chegar, a pessoa tinha que apontar para mim, chegou, Marcos. Verdade, Jesus. Chegou a Roseli. Verdade. Chegou a Amorim, chegou. Alguém tinha que anunciar que nós estávamos chegando. Verdade, Jesus. Eu tinha uma equipe lá fora, irmãos, que era a turma do kit, olha, irmão. Turma do kit, por quê? Porque nós não bebíamos cerveja. Era só uísque energético. E daí vai para essas coisas doidas aí. Aleluia. Aí quando nós não tinha, pastor, esse dinheiro para comprar o uísque, aí nós ia para a bombeirinha, esse negócio mais, nível mais baixo. Só que cerveja não, mas nós gostávamos de pular o caneco mesmo. E Pedro, ele era dessa mesma forma, ele se sentia. Aleluia, Jesus. Ele queria ser o dono do negócio. Não, o outro melhor não tem. E Jesus disse, hoje eu tenho um tratado com ele. Eu creio, Jesus. Aí Jesus disse, hoje ele vai passar a noite todinha. Só que aí Jesus me traz o salmista dizendo assim, ó, lá no número 30, versículo 5, o salmista diz assim, ó. Ei, o choro ele pode durar a noite Aleluia, toda. Jesus. Aleluia. Romper pela madrugada, mas a alegria virá pelo amanhecer. Aleluia. A alegria de Pedro, ela veio pelo amanhecer, porque Pedro ele estava desesperado e angustioso, porque aquele barco, Roseli, não era dele, era emprestado, e toda vez que ele pegava o barco, ele tinha que prestar conta do barco. E como eu vou prestar conta se eu nada apanhei? Aleluia. É, O Jesus. desespero toma conta de Pedro. Só que o milagre dele estava na beira da praia. Eu creio, Jesus. O milagre dele estava vindo de encontro a ele. Aleluia. Eu creio, Jesus. E quando ele se deparou com o milagre, no momento ele não reconheceu. E ele sabia quem era, mas não reconheceu. Porque no livro de Mateus diz que a sua sogra estava enferma. E esse mesmo Jesus entrou dentro da casa dele e a curou da enfermidade. Aleluia, Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala, mas não tem nada para me comer. Não tem nada. Jesus olhou para ele e falou assim, deixa cá, coloque eu dentro do barco. Aleluia, Jesus. Coloque eu dentro do barco. O que Jesus está querendo dizer nessa noite? Quer multiplicação? Queremos ver a glória de Deus, mas para vermos isso, Jesus tem que estar dentro do barco. Aleluia. E quantos de nós que Jesus já não consegue mais estar dentro do barco? Verdade, Jesus. Quantos de nós já não permitimos mais Jesus dentro do barco? Porque quando Jesus entra dentro do barco, quem toma a direção é Jesus. Aleluia. Mas o que tem de crente, pastor, vou dizer, Eita. a igreja está cheia, irmão. Fala, O Jesus. que tem de crente que já não quer mais que Jesus tome a direção da vida, irmão. Aleluia. Não, Jesus, até aqui você vai, daqui para lá, deixa que eu tomo de conta. Desse jeito. Jesus, até aqui o senhor pode fazer aí alguma coisa, mas daqui para lá, deixa que eu resolvo, Jesus. Aleluia. Muitas pessoas não querem se entregar de verdade. Quando Jesus ele encontra a samaritana, ele diz assim, ei mulher, me dê um copo de água. Aí ela olha para ele e fala, mas meu Deus, como tu, sendo judeu, falar com uma samaritana, uma de Samaria, tu não sabe que não pode? Aleluia, Jesus. Jesus ele nunca se apresentou quem ele era, mas para ela ele se apresentou quem ele era. Aleluia, Jesus. Aí ele olhou para ela assim e falou assim, mas quem é tu? Ele olhou assim e falou assim, eu sou. Glória a Deus. E quando nós lembramos de falar eu sou, eu lembro de Moisés, pastor, não é verdade? Quando Moisés disse assim, mas está certo, eu vou lá falar com o faraó, mas eu digo quem me enviou?
Aí Deus olha para ele e fala assim, fala aqui, eu sou, Aleluia, estou te Jesus. enviando. Aleluia, Jesus. Então ele se apresentou para ela. Aí ele pega e fala para ela assim, me dê esse copo de água. Aí ela pegou e falou assim, mas você é judeu, eu sou samarina, como pode você falar comigo? Moça, se tu soubesse com quem tu está falando, Eita, Jesus. tu queria a água que eu tenho. Aleluia. Aí ela debocha e diz, como assim? Vejo que você não tem nada, o poço é fundo, como tu vai retirar a água? Aí ele olha para ela e fala assim, a água que eu tenho, tu nunca mais terás sede. Aleluia. Nunca mais terás sede. Sabe por que as igrejas andam toda triste, toda angustiada? Porque não bebeu a água de Jesus ainda. Glória a Deus. Experimentou dessa fonte ainda. Aleluia. Sabe por quê? Porque toda a igreja, como a cantora diz, está preocupado com os que estão em volta, preocupado com o terreno, mas não se preocupa com a água que vem lá de cima. Aleluia. Não preocupa da fonte que é essa água que nunca mais terá sede. Aleluia, Jesus. Aí você vê, crente, não tá bom essa vidinha, Eita. tá bom esse jeitinho. Irmão, o que você comeu já? Um arroz, feijão e um ovo estralado, não sei o que eu vou comer na janta. E aí? Tá bom essa vidinha. Isso. É, Jesus. Tá bom, gente, que eu estou vivendo na igreja. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós servimos o Deus que é dono do ouro, da prata, tudo pode. Irmão, no deserto, aquele povo todo caminhando. E não faltou nada, porque para a minha vida e para a sua vida vai ser diferente. Aleluia, Senhor. Eles queriam carne, tinha carne. Eles queriam algo, tinha o que eles queriam. E porque a minha vida e a sua vida é diferente. Então nós temos que ver realmente qual é o Deus que nós estamos buscando. Aleluia. E se eu disser, eu vou dizer Jesus. Fala, Jesus. Aleluia. E se eu disser, pastor, que tem pessoa que entra na igreja, sai da igreja e não sabe quem é Jesus ainda. Eita. Tem pessoa que vem para a igreja, vai para casa, volta para a igreja, vai para a igreja e não sabe quem é Jesus ainda. Aleluia. É Ah, forte. pastor, o senhor está falando heresia. Bíblia. É Bíblia. Por quê? Mateus capítulo 16 diz que Jesus caminhando com eles, Jesus deu uma retirada. E quando Jesus volta a falar com eles, Jesus disse assim, ei, o que eles estão dizendo que eu sou? Aleluia, Senhor. Uns disseram, Senhor, que é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é um profeta. Jesus olhou e falou, deixa cá, agora eu vou dar uma estreitada no esquerda comigo. Aleluia, Jesus. Eu vou dar uma estreitada naqueles que se diz que estão do meu lado. Eita, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ei, e vocês falaram que eu sou quem? Aleluia. Um olhou para a cara do outro e disse, quem é o cara? Eita, Senhor. Andando com Jesus e não sabia quem era ele. Vendo os feitos de Jesus e não sabia quem era ele. Eu ainda estou falando desse homem, só que no meio levantou um. Eu creio. No meio levantou um. Eu E creio. disse, espera aí. Como dizemos, fala para mim, pergunta para mim. Aleluia. Esse Simão, a qual nós estamos falando, olhou para Jesus e disse, eu sei bem quem tu és. Tu és Cristo, Aleluia, o Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Jesus olhou para ele e falou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, senão o próprio Pai. Aleluia, Aí ele Jesus. olha para Pedro e diz assim, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E digo mais, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Deus
Jesus fez este algo para